Glórias ao Pai, glórias ao Filho, glórias ao Espírito Santo de Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu quero agradecer a você por ter clicado neste vídeo. Fique conosco até o final para que você seja abençoado. Eu sou o pastor Ricardo José, servo do Senhor Jesus. O objetivo deste nosso canal é levar a mensagem de Deus para a sua vida. Nós sabemos que Deus é o nosso Senhor e nosso Salvador, mas é necessário que venhamos a ler a sua palavra, a meditar e a buscar entender ela em nossas vidas. Amém? Muito bem, meu querido. Eu peço que você já deixe o seu joinha, o seu like para impulsionar este canal, para que outras pessoas também possam ser alcançadas. Se você ainda não for inscrito no nosso canal, se inscreva. Ative o sininho das notificações para que você seja notificado toda vez que nós postarmos um vídeo. Também vai estar no link aí da descrição deste vídeo um link para você participar do nosso grupo de WhatsApp de oração e intercessão. E todas as manhãs às 6 horas nós temos a oração da manhã, falando com Deus, onde ministramos a palavra do Senhor sobre a sua vida. Amém? Muito bem. Nós estamos falando sobre o mover de Deus na vida, de quem vive segundo a sua palavra. Meus queridos, a palavra do Senhor, no Salmo 128, ele vem falando que bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Aqui nós temos dois verbos de ação, que é temer e andar. Temer aqui está se tratando de respeito, está se tratando de algo assim, de forma respeitosa. Eu respeito, eu acato a autoridade de Deus sobre a minha vida. E andar no sentido de estar observando, estar praticando, estar vivendo segundo aquilo que estão nos caminhos do Senhor. A palavra do Senhor fala que os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos. Os pensamentos de Deus são mais altos do que os meus. A palavra do Senhor fala e o caráter de Deus diz que ele não muda. Deus, ele não muda. Então, se eu quero temer ao Senhor, se eu quero andar nos caminhos do Senhor, tem que acontecer alguma coisa. Se Deus não muda, quem tem que mudar? A resposta é muito simples. Eu preciso mudar. Deus, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, eu preciso mudar para quê? Para que eu tenha o temor do Senhor no meu coração e para que eu ande em seus caminhos. E Deus, ele nunca vai rejeitar ninguém que quer andar nos seus caminhos. Deus, ele nunca vai rejeitar ninguém que quer viver com ele. Por quê? Porque ele mesmo chama: vinde, vós estáis cansados. Agora nós precisamos de fogo. Nós falamos sobre o fogo, que o fogo, ele é consumidor. O fogo é aquele que arde, que queima em nós. Então, quando é que Deus vai enviar este fogo em nossa vida? A palavra do Senhor fala que o Espírito Santo, muitas vezes, todas as vezes, na verdade, ele é representado como água viva e como fogo. E sempre que o fogo desce, as condições necessárias, elas foram cumpridas. Ou seja, tem que haver uma condição para que este fogo desça e que as condições sejam transformadas, sejam mudadas. Então, nós, quando andamos com Deus, nós sempre provamos desse fogo celestial. Mas é necessário que dentro do meu coração, do seu coração, crie um desejo mais do que o mover do Espírito Santo. Nós devemos desejar o avivamento em nossa vida. Para quê? Para que nós possamos experimentar o melhor de Deus, o mover de Deus na minha vida, na sua vida. Então, esse avivamento, ele tem que começar dentro de mim, ele tem que começar dentro de você. Ainda não provamos de tudo que o Senhor tem para nos dar. Ainda não provamos de tudo que o Senhor tem para nos dar. Podemos ser mais incendiados por Deus. Nós devemos ter dentro do nosso coração um desejo de poder testemunhar que nesse tempo que vivemos,
no tempo da nossa geração, nós participamos, né, do mover de Deus. Eu tenho esse desejo de participar desse mover de Deus. Eu tenho ouvido que existe uma promessa de avivamento, e esta promessa ela começa no Brasil. Isso foi profetizado por muitos homens, por muitas mulheres em vários locais do mundo. Você pode até fazer uma pesquisa na internet, você vai ver as promessas de avivamentos que começam no Brasil. Isso, olha, já vem tempo que a gente vem ouvindo essa pregação, essa palavra, né? E Deus, ele está, sabe, para fazer esse novo. Por quê? Porque nós estamos vivendo em um tempo que as coisas estão ficando cada vez mais difíceis. Você nota como os valores têm sido, né, distorcidos, né? Os valores morais têm sido distorcidos. Hoje as coisas andam de maneira assim como um carro que perdeu o freio e está descendo uma ladeira e não tem mais o condutor, o veículo está descendo sem breque, né? O que era moral se tornou imoral, se tornou proibido, se tornou, não se pode falar. O que era imoral, ou seja, o que era, as coisas está se tornando comum, homens trocando seus valores, as pessoas acreditando em muitas mentiras, as pessoas fazendo muitas aberrações, muita chocarrice. Chocarrice é piadas, é brincadeira, muitas defamações em relação à palavra de Deus, né? Muitas coisas defamando até o próprio nome do Senhor Jesus Cristo. Então nós temos visto aí as crises que têm acontecido. Então, meus queridos, nós precisamos desse mover, né? No livro de 1 Reis, no capítulo 18, ali vem contando ali aquele fato que aconteceu quando o profeta Elias, né, ele entra num embate, numa disputa contra os deuses, né, contra os profetas de outros deuses, contra outras pessoas que acreditavam em outras coisas. O que é que acontece? O que é que ali? Deus, então, o versículo 30 fala assim: então Elias disse a todo o povo: achegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a ele, e Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Então, meus queridos, nós vemos que para que o fogo de Deus, a restauração de Deus, venha sobre a minha vida, sobre a sua vida, tem que haver o quê? Tem que haver uma restauração de altar. Restaurar o altar. Antes que Deus pudesse lhe responder com fogo, Elias teve que restaurar o altar do Senhor que estava em ruínas. Então, para que o fogo caia, a primeira condição é que o altar seja restaurado. Eu preciso restaurar o altar de Deus na minha vida, para que o fogo dele caia e a diferença da palavra que eu leio, que eu oro, que eu prego, que eu vivo, ela venha queimar em mim e venha fazer com que as minhas condições sejam aceitas diante do Senhor. Então, o altar aqui é um símbolo que nos fala da consagração e entrega. Nós temos que nos consagrar e entregar ao Senhor. Quando entregamos o nosso tudo diante do Senhor, podemos esperar o seu fogo, pois teremos tudo de Deus quando Ele tiver tudo de nós. Então, aqui ele está falando de tudo, meus queridos, de tudo mesmo, né? Se você ainda não sabe o que é o tudo seu, ore, peça, o Espírito Santo ele vai te dizer. O Espírito Santo ele nunca vai deixar você viver enganado, ele nunca vai deixar você viver confundido, porque o Espírito Santo ele veio nos ajudar a entender as situações, mas nós temos que estar lendo a palavra de Deus. Nós temos que estar meditando nessa palavra dia e noite, porque ela vai nos trazer as respostas. Ela é que nos ensina. Quando a palavra de Deus é lida, você vai ver as maravilhas que ela vai despertar na sua mente. Entendeu? Então, o altar não é simplesmente um palanque onde o pastor ora ou a congregação, não. Não são os prédios, não são os templos, né? O altar é o nosso coração, o altar é a nossa vida, é a nossa fé, é o nosso desejo. O verdadeiro templo de Deus é eu, é você, somos nós, porque nós somos templos do Espírito Santo, é onde o Espírito Santo habita. Nas Escrituras, o altar simboliza um lugar de entrega e consagração. Tal altar deve ser erigido dentro do nosso coração.
O altar é edificado quando colocamos o Senhor na posição de primazia, ou seja, ele tem que estar em primeiro lugar, ele tem que ser o quê? O nosso governo, ele tem que nos governar, ele tem que nos controlar. Por quê? Porque quando Deus controla a situação, tudo vai bem, né? Então, nós devemos, né, deixar o controle e nos santificarmos, né? Nos santificarmos inteiramente a Ele. Jesus nos ensinou a santificar o nome de Deus na oração do Pai Nosso, quando Ele orou: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Né? Mas o que é santificar o nome do Senhor? É colocá-lo separado de todos os outros, em posição distinta de todos os demais. Ou seja, o Senhor, ele tem que estar no primeiro lugar de nossa vida. Então o altar é o lugar onde santificamos o nome dele, quando declaramos a sua presciência e nos curvamos diante dele para adorá-lo. Então Deus, ele quer que nós restauremos o nosso altar. Quanta gente faz planos arrogantes, querendo viver a sua vida independente de Deus. Tem muita gente fazendo isso, né? Tais pessoas ignoram, desconsideram que é importante conhecer a vontade de Deus. Então essas pessoas, elas são arrogantes, ela quer viver uma vida independente de Deus, quer fazer o que quer andar por onde quer. Então essas pessoas jamais vão entender o propósito, jamais vão sentir o poder de Deus na vida dela, a não ser aquilo que elas mesmas vão plantar, elas vão colher. Entendeu? Aquilo que elas vão plantar, elas vão colher. Deus não castiga ninguém. Esse negócio de dizer que Deus está castigando, não é. É porque assim, Deus, ele mostra o caminho que nós temos que seguir. Nós escolhemos o que queremos fazer. A nossa escolha, toda escolha que fazemos, ela tem consequência. Qualquer escolha que eu faça, que você faça, tem uma consequência, seja boa ou seja má. Vai ter uma consequência. Vai ser agora ou vai ser depois. Vai ter uma consequência. Toda coisa que fazemos tem uma consequência. É por isso que Jesus Cristo, para nos explicar essas coisas, ele fala da lei da semeadura. Fala da lei de que a gente planta, a gente colhe. Entendeu? Então, quem anda segundo o propósito de Deus, recebe a promessa de Deus. E todas as coisas que vão acontecer, elas vão cooperar para o bem. Por quê? Porque você está andando segundo a palavra de Deus. Então, se acontecer, se você escolhe viver uma vida com Deus, tudo que vai acontecer na sua vida, ela vai fazer o quê? Vai cooperar para que você seja uma pessoa edificada, para que você seja uma pessoa que vai estar na presença de Deus, né? E ainda que o inimigo se levante contra você, ele vai se levantar para cair. Por quê? Porque você tem a guarda do Senhor, você tem a proteção. Você sabia que tem anjos ministradores ao redor daqueles que temem a Deus? Existem anjos ministradores que acampam ao redor daqueles que temem a Deus. Então, meu querido, nós temos que edificar, reedificar o nosso altar. Então, o altar é o quê? É o lugar da autoridade de Deus. É o lugar que nós colocamos Deus em primeiro lugar. Olha só. Em Levítico, no capítulo 9, o versículo 22 ao 24, vem falando assim: Depois Arão levantou as mãos para o povo e abençoou, e desceu, havendo feito a oferta pelo pecado e holocausto e a oferta pacífica. Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação, e saindo abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. E eis que, saindo o fogo diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. O que, vendo o povo, jubilou e prostrou-se sobre o rosto. Somente o que estiver no altar receberá o fogo da glória. Se o fogo cair noutro lugar, será fogo de juízo de Deus. Então, meu querido, quando você se coloca, quando você faz o seu, né, você se conserta perante o Senhor, confessa os seus pecados. Quando você coloca Deus em primeiro lugar na sua vida, quando você santifica o nome de Deus na sua vida, quando você está na presença, o que vai acontecer?
você vai receber o quê? O fogo da glória. Então tudo que está no altar recebe o quê? O fogo da glória. O que não está no altar recebe o quê? O fogo do juízo, o fogo consumidor. Então, se um homem ou mulher está na presença de Deus, ele vai receber o fogo da glória. Se o homem ou mulher não está na presença de Deus, ele vai receber o fogo do juízo. É assim a palavra de Deus. Então nós temos que olhar para o Senhor e saber que Ele não quer fazer isso com ninguém. Pelo contrário, Ele chama todos ao arrependimento. Ele chama todos para fazer este concerto com Ele. E você que deseja ver o mover de Deus na sua vida, você que deseja ver Deus fazer prodígios e milagres, a primeira coisa é consertar o altar, é estar na presença de Deus, é colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, é confessar a Ele. Olha só, em 2 Crônica, nos capítulo 7, verso 1 e 2, 2 Crônica, capítulo 7, verso 1 e 2, fala assim: tendo Salomão acabado de orar, desceu o fogo do céu e consumiu os holocaustos e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Note, meus queridos, que aqui está falando que o fogo consumiu o quê? Consumiu o holocausto e os sacrifícios. Hoje, nós já temos esse holocausto e já temos esse sacrifício, que é o próprio sacrifício de Cristo ali na cruz. Então nós não precisamos mais fazer esse tipo de coisa, porque já foi feito. Mas o que eu preciso fazer é me santificar, é me colocar como se aquele sacrifício estivesse sobre mim. Entendeu? A minha vida hoje ela tem que ser o altar do Senhor. Para quê? Para que o fogo da glória desça. Porque Jesus disse que nós devemos ser a luz do mundo? Porque o azeite do céu, o fogo do céu tem que repousar sobre nós e nós possamos iluminar as pessoas que estão à nossa volta através das benfeitorias do Senhor, através do mover de Deus em nossa vida, para que o nome dele seja glorificado. Então, tudo o holocausto estava aonde? Sobre o altar. É como nós falamos, o sacrifício de Cristo tem que estar sobre nós. Por quê? Porque foi por nós que ele morreu. Então o fogo desce e queima o quê? Queima o holocausto, queima os sacrifícios. Né? E isso aconteceu em Cristo Jesus. Graças a Deus por isso. Quando Isaías disse ao Senhor: eis-me aqui, o anjo lhe tocou com a brasa no altar. Há um fogo que queima no altar de Deus. E todos que se achegam diante do altar serão tocados pelo fogo de Deus. É preciso, irmão, que nós nos achegamos diante do Senhor e sejamos tocados por esse fogo. Por quê? Porque esse fogo é quem vai nos purificar de toda injustiça. Entendeu? Então, nós temos que acumular incenso de oração diante de Deus. Nós devemos ser acumular incenso. O que é isso? Né? Devemos estar na presença do Senhor. Olha o que o apóstolo Paulo diz: né? Sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Sede fervorosos, ou seja, arda, o seu espírito arda para desejar o Espírito Santo na sua vida. Que ele arda dentro de você, para que você esteja na presença do Senhor. Ame. Irmãos, quando você busca Deus, quando você está na presença do Senhor, você vai ver que de maneira nenhuma isso vai te lançar fora. Então nós temos que desejar isso do Senhor e temos que acumular, né, incenso, nós temos que orar, nós temos que interceder, nós temos que ler a palavra, temos que mudar. Se você deseja, eu desejo sentir o mover de Deus na minha vida, e não só na minha vida, mas principalmente na vida daquelas pessoas que estão à minha volta, porque eu entendi que a minha vida agora só tem sentido se eu estiver levando a palavra de Deus, se eu estiver falando de Jesus. Por quê? Porque Ele me salvou, e Ele vai te salvar, e Ele vai te restaurar, e Ele vai fazer coisas grandes na tua vida. Basta você reedificar o teu altar na presença de Deus.
Muitas pessoas podem até dizer, eu não entendo por que se ora tanto aqui. Meus irmãos, a oração é algo fundamental na vida de um cristão. Nós temos que estar orando. Por que Paulo fala que nós devemos orar em todo o tempo? Porque nós devemos ter... Quando a gente fala orar em todo o tempo, aqui Paulo quer dizer de uma comunhão com Deus. Quando você vive em comunhão com Deus, você está em constante oração. Quando você está com seu amigo, você não está sempre conversando com ele, trocando uma ideia sobre isso, sobre aquilo outro. Quando você está no seu trabalho, seu colega de trabalho está ali do seu lado, você está aqui, vocês estão sempre trocando ideia, conversando, perguntando uma coisa um para o outro. Assim também é a vida do cristão. Nós temos que estar em essa constante comunhão com Deus. Isto é oração, é interação. Oração é estar ali conversando, é falando, né? É ter essa intimidade. Então, nós temos que... E outra coisa que nós temos que observar é a questão da vigilância. Nós temos que ser muito vigilantes. Jesus, ele adverte, né, que nós devemos vigiar e orar. O apóstolo, ele também fala sobre isso. As escrituras, ela adverte, nós devemos vigiar, orar e vigiar. O que é vigiar? Vigiar é você estar atento às situações. É no momento das ofertas, no momento que vem as coisas para você. Será que isso vem de Deus? Será que isso é para Deus? Então, meu querido, você precisa endireitar o seu altar na presença do Senhor. Você tem que estar sempre em comunhão com Deus orando. Você precisa estar sempre meditando na palavra, né? E você tem que expressar nessa sua oração, você tem que expressar o arrependimento, né? Olha só, em 1 Crônicas, no capítulo 21, 26, fala assim: edificou ali um altar ao Senhor, ofereceu nele holocaustos e sacrifícios pacíficos, e invocou o Senhor, o qual lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar e o holocausto. Ou seja, quando nós expressamos arrependimento genuíno, Deus, ele transforma, o fogo vem, né? Então Davi, ele é um homem que ele tinha um coração segundo o coração de Deus, porque ele entendia isso. Ele foi um homem como qualquer um de nós, teve os seus problemas, teve os seus percalços, mas o que aconteceu? Ele tinha um coração arrependido. Um coração arrependido move o coração de Deus. Um coração arrependido move o coração de Deus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se converter, se arrepender, o que é que Deus está dizendo? Se nós nos arrependemos, ele vai. Por quê? Porque o arrependimento é quando você se depara que você está caminhando numa direção contra Deus. Você faz, poxa, eu estou fazendo a coisa errada. Aí você, agora eu quero fazer o que é certo. Você se arrependeu da escolha que você fez. Aí você mudou de caminho. Isso é arrependimento genuíno. É quando você muda. Porque tem muita gente que chora, que não sei o quê, mas não muda, fica o tempo todo naquele mesmo caminho, não muda de caminho, não muda de direção, fica na mesma lamúria o tempo todo, erra e continua errando, né? Se nós erramos, nós temos que parar de errar. Aonde é que eu estou errando? Será que o meu altar está sendo edificado? Será que eu estou fazendo? Então nós temos que ter isso. A oração é isso, é você conversar com o Espírito Santo. É você falar com ele, ele vai estar te mostrando. Então, expresse o arrependimento. Ore, sabe? Endireite o seu altar. Para quê? Para que o mover de Deus, ele possa ser algo que vai fazer uma transformação na sua vida. Deus, ele está chamando homens e mulheres para o novo avivamento. Deus, ele está querendo fazer o seu mover através da sua vida, através da minha vida. Mas somente quando eu endireitar o meu altar, somente quando eu estiver em constante oração com ele, somente quando eu demonstrar o arrependimento genuíno na minha vida, Deus, ele vai mover, ele vai descer com seu fogo, ele vai queimar todo o mal, vai me purificar, vai me santificar, vai me colocar na sua presença, e aí ele vai, sabe, mover a sua vontade através de nós. Meu querido, andar com Deus é um processo. Andar com Deus é mudança diária. Andar com Deus é reconhecer a nossa incapacidade de gerir a nossa vida sozinhos. Porque
Deus nos deu a inteligência e a capacidade, sabe, da gente desenvolver muitos talentos. E muitas pessoas desenvolvem talentos, ganham e se sobressaem na vida. Mas o que adianta a pessoa ser uma pessoa inteligente, ganhar muitas coisas, né? Ganhar o mundo inteiro, como diz a palavra, e perder a sua alma? Então, Deus, Ele quer fazer algo tremendo na sua vida. Por isso que você precisa se converter a Ele. Por isso que você precisa endireitar o seu altar, a sua vida, sabe? Se arrepender de forma genuína, buscar Deus em oração, meditar na palavra de Deus. Jesus fala, no mundo você vai ter aflição. Você tem que fazer uma escolha, né? Para que você veja o mover de Deus na sua vida. Meu querido, eu quero agradecer a você por ter ficado até aqui. Eu espero que essa palavra ela possa te motivar a buscar a Deus. O interesse nosso aqui é que você seja despertado a ter essa fome, essa sede de Deus, para que o Senhor possa abençoar a tua vida e você seja um canal de bênção, sabe, para que outras pessoas também encontrem Jesus. Por isso eu peço que você deixe o seu like aí, para que ajude o nosso canal, sabe? Que você se inscreva se ainda não for inscrito, que você ative o sininho para que você receba a notificação toda vez que nós postarmos um vídeo, que você compartilhe. Todas as manhãs às 6 horas tem a oração da manhã, se inscreva, sabe? Faça lá, aliás, ative o sininho para você ser notificado e você será abençoado. Junte-se comigo nesta campanha de oração e intercessão, levando esta mensagem para outras vidas, né? Seja um nosso apoiador no nosso canal, compartilhe com outras pessoas, entendeu? Também na descrição deste vídeo tem um link que leva você para o nosso grupo de WhatsApp, um grupo de oração e intercessão. Venha fazer parte dessa turma para que o Senhor possa te abençoar. Amém? Fica na paz, que Deus te abençoe. Muito obrigado. Deus é o nosso Deus poderoso, Ele vai te abençoar grandemente. Eu profetizo em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.